Bom, hoje é 1º de abril, aula de orçamento empresarial. A gente já tem alunos em sala de aula e a gente vai começar falando sobre o material que foi postado no Drive do Escola 1. Importante a gente voltar no Drive do Escola 1. Eu estou abrindo aqui o Drive e procurando acessar o material que a gente postou. 1º de abril, tá aqui. Se alguém tiver alguma dificuldade ou não estiver enxergando, por favor, pode falar. Primeira atividade foi essa. Está todo mundo enxergando, gente? Deve estar, né? Então, a entrega eu coloquei para o dia 6 de abril, mas a gente vai discutir esse prazo de entrega até segunda-feira. Eu quero o seguinte, que vocês continuem fazendo. Vamos cumprir essa entrega, que é para ajudar no planejamento de vocês, mas, diante do que eu vou falar a seguir, vocês vão entender que a gente pode flexibilizar um pouco essa entrega, mas também não pode flexibilizar muito por conta dos prazos que a gente vai ter que cumprir um pouco mais adiante. Então, são algumas perguntas, são muito relacionadas à tomada de decisão, porque o orçamento é tomada de decisão. A partir do seu planejamento, você tem que fazer uma tomada de decisão. E eu coloquei a primeira questão para que vocês se posicionem. A segunda é uma questão com quatro alternativas, também tendo que ler e se posicionar se é A, B, C ou D. Essa é muito simples, na minha avaliação foi uma das questões mais simples. O item 3 foi uma dívida, né? Porque eu não tinha posto, quando eu coloquei esse material, eu não tinha postado a ilustração do livro do Welsh, o que eu fiz antes de começarmos a nossa aula. E existem duas perguntas relacionadas ao desenho que eu vou passar um pouco mais adiante para a gente fazer uma ambientação da ilustração. O item 4 também é uma pergunta de posicionamento, para vocês se posicionarem. E o item 5 é também uma questão de posicionamento relacionados a alguns valores que foram passados aqui para vocês. O item 6 é uma questão um pouco maior de se ler, mas é também uma questão relacionada a posicionamento, a tomada de decisão, que é basicamente o seguinte, é a velha história, aquela briga que existe muito dentro das empresas, entre o diretor financeiro e o diretor da área de vendas ou da área comercial. O diretor da área comercial, ele olha as vendas dele, enquanto o diretor financeiro, ele além de olhar o orçamento, ele tem que olhar também as questões financeiras e de fluxo de caixa. Então, existe uma discussão nessa questão relacionada a preço de um item que é sazonal, e a discussão é quando é que eu vou aumentar esse preço. Como eles não se entendem, eles vão ter que recorrer à opinião ou à decisão final do presidente. Então, a ideia é essa. Nesse caso, qual seria o posicionamento do presidente nessa questão? Ele ia pender só para o lado do diretor financeiro, ia pender só para o lado do diretor comercial, ou talvez ele fosse buscar um entendimento, meio termo entre essas duas áreas. Eu vou precisar de um posicionamento de vocês. Ah, professor, eu vou ter que responder com quantas linhas? Seja objetivo para que eu entenda rapidamente o posicionamento de vocês. Voltando à nossa ilustração, e eu já aproveitei e coloquei mais 2 ilustrações aqui, porque a primeira estava horrível e eu procurei melhorar um pouco agora à tarde. Tá? Ilustração 2, identificação e avaliação das variáveis. Queria mostrar para vocês o seguinte, existem variáveis externas e variáveis internas na elaboração do planejamento.
tudo voltado a planejamento. Vocês podem perceber que falou de orçamento, você tem que olhar o seu planejamento. Então, existem variáveis externas que a empresa ela não domina completamente. Então, ela não domina a quantidade de pessoas no país, ou numa região, ou numa cidade. Ela não tem, assim, ingerência direta, tem até indireta, mas ela não consegue sozinha dizer ou estabelecer o produto nacional bruto, ou o produto interno bruto, numa linguagem melhor para vocês. Tem diferença de PNB para PIB, ali está PNB, mas eu prefiro usar a expressão PIB, porque é mais comum, apesar do PNB ser diferente de PIB. Vendas da indústria, de uma forma geral, ou seja, vendas do setor, como é que está as vendas do setor? Ela não tem o domínio sobre isso tudo. As atividades dos concorrentes também, ela tem que observar a atividade dos concorrentes. A indústria, né, na qual ela concorre, a indústria de uma forma geral, linhas de produtos que podem ser lançadas pelos concorrentes. Então, existem variáveis externas que ela tem que considerar, tem que ficar atenta no processo de planejamento e na execução orçamentária dela. Mas existem outras que são internas. E quais são as internas? Os empregados. Aí, os empregados eles estão relacionados à qualidade, as variáveis empregados relacionadas à qualidade e a variável empregados relacionada à quantidade. A qualidade tem a ver com treinamento, ou seja, com a capacitação ou com a forma de recrutamento desses empregados. Então, eu posso estabelecer que, por exemplo, o presidente dessa empresa ou o pessoal da diretoria tem que ter, no mínimo, 30 anos de experiência no mercado na área, ou tem que ter pós-graduação, ou tem que ter doutorado, ou tem que ter mestrado. Isso é em relação à qualidade. Em relação à quantidade, é uma outra variável que eu determino a quantidade de pessoas que eu quero ter na minha empresa. Tá? Então, isso eu consigo determinar. O capital, as fontes de capital, o volume de capital, a natureza da pesquisa, o custo da pesquisa, se eu for uma empresa voltada para a pesquisa, publicidade, quanto tempo ou quais recursos eu vou direcionar para a publicidade, o preço do produto também tem a ver com a minha contabilidade de custos, né? O preço final, método de vendas, método de produção, despesas operacionais fixas e variáveis, né? Ou seja, o aluguel, isso aí eu determino o aluguel. Eu estou num galpão, eu vou determinar o aluguel. Estou assistindo aula, Chia, cala a boca. Boa noite. Estou vendo que tem gente já aqui, peraí. Já temos 7 participantes, isso? Vai subir uma legenda, aí você clica tem 7 participantes, boa noite. Aí eu vou pedir para a turma, já comecei a gravação, mas vou pedir para a turma dar uma desligada no microfone, por favor. Eu vou desligar o microfone aqui da turma, tá? Vou fazer esse favor para vocês, só para a gente... Marcelo, estou desligando seu microfone aqui, tá? É o Galaxy A30. Carolina, Alcimar. Alcimar também, estou vendo que o Alcimar está querendo entrar, mas eu já estou desligando aqui só para a gente seguir adiante. Então, vou voltar lá na ilustração do Welsh. Tá bom? Está aqui, ilustração do Welsh. Vou deixar eu aparecendo aí, não tem problema nenhum. Essa ilustração tem a ver com uma questão que a gente colocou hoje na nossa atividade com entrega até dia 6 de abril. E as variáveis, elas podem ser controláveis ou não controláveis.
O Welch ele classificou algumas variáveis como controláveis e não controláveis e também em relação a médio, curto e longo prazos. Mas eu quero que vocês observem a questão das variáveis externas e internas. As externas, a empresa não tem controle, enquanto as internas, ela tem sim controle. Agora, em que medida as variáveis externas podem influenciar as variáveis internas? Isso pode acontecer. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho uma população. De que maneira a minha população vai influenciar, por exemplo, a variável interna quantidade de empregados? Se eu estiver na China, vocês podem perceber que eu não vou ter problema em relação à quantidade de empregados. Mas eu posso ter problema na China em relação à qualidade dos empregados, em função das dificuldades que eles têm lá de educação da população. Tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas lá, vocês imaginem como é que deve ser conseguir empregar pessoas com grande treinamento, né, com grande capacitação. Então, essas questões a gente sempre tem que fazer o contraponto. De que forma as variáveis externas influenciam as nossas variáveis internas na hora do planejamento. Mais adiante, no mesmo anexo, está a ilustração 3, que tem a ver com um outro questionamento que a gente sempre se faz. Espera aí, professor. Então, minha empresa é pequena. Minha empresa ela não tem recursos para investir em orçamento ou fazer um grande planejamento. Como é que eu vou me posicionar, então, no mercado? A resposta é a seguinte. Se vocês perceberem, aqui temos uma régua onde o ponto central, do lado direito, ele vai aumentando, do lado esquerdo, ele também vai aumentando. Ele vai para a direita, cada vez mais relacionado a planejamento e controle, e tem um slide que nós tratamos na segunda-feira sobre isso. Ou seja, na medida que eu avanço para a direita nessa escala, a minha empresa ela tem uma participação maior, uma organização maior voltada ao planejamento e controle. É uma empresa mais madura, uma empresa mais sólida, na medida em que eu caminho para a direita. Na medida em que eu caminho para a esquerda, eu tenho uma empresa muito reativa no mercado. Ela fica atenta ao mercado e ela fica o tempo todo tentando reagir ao mercado. Ela não tem uma postura proativa. Mas nem todas as empresas são 100% voltadas para o planejamento e controle e nem 100% voltada para a teoria do mercado, ou seja, elas são reativas. Nesse momento que estamos vivendo, vocês podem perceber que mesmo essas empresas que têm grandes custos voltados ao planejamento e controle, elas estão tendo que reagir ao que está acontecendo atualmente. Então, nessa medida, o que pode estar acontecendo hoje? A empresa que investiu 100%, e ela estaria aqui no número 10 dessa régua, ela vai ter que voltar aqui para um item 6 e avançar 4 pontos como uma empresa reativa, porque ela tem que reagir a um evento que não estava previsto por ninguém. Então, não existem empresas 100% voltadas só para o planejamento e controle, e nem empresas voltadas 100% só para a teoria do mercado, ou são sempre reativas. Porque mesmo a empresa muito pequenininha, ela planeja alguma coisa, né? Minimamente, um dono de padaria, ele tem que planejar quantas sacas de farinha ele tem que comprar para a próxima semana. Por mais que ele esteja situado numa régua de planejamento e controle muito pequena, né, ele não é zerado, ele não fica aqui no ponto zero da teoria do planejamento e controle. Então, é importante passar para vocês o seguinte: por mais que a empresa seja madura,
por mais que a empresa seja de grande porte, ela vai sempre buscar um grau maior aqui do planejamento e controle. Mas ela tem que estar pronta também para reagir ao mercado, aos novos eventos do mercado. E é o que está acontecendo hoje em dia. Tá? E aqui, do nosso lado esquerdo, temos as definições da teoria do mercado, que basicamente é reativa, e a teoria de planejamento e controle, defendida pelo nosso Welch, que é muito voltado para o planejamento e controle. Ok, gente? Posso avançar? Estou avançando, então. Aqui, eu vou ter que ficar com a cabeça voltada para o lado, porque foi a única forma da gente conseguir apresentar essa ilustração. Mas eu vou deixar a explicação um pouco mais adiante. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: depois, se alguém tiver a oportunidade de virar a tela do computador, ou até imprimir, tem lá os projetos da empresa. Projeto A, projeto B, projeto C, projeto D, projeto E, projeto F, G, H. Vários projetos sendo desenvolvidos pela empresa ao longo do tempo. Eu estou situado aqui, ó, no P0. Seria como se fosse 2020, o ano de 2020. Professor, o senhor não consegue virar a tela aí, não? Pois é. Aí do lado do sinal de mais? Vamos lá ver. Opa, opa, opa. Muito obrigado. Obrigado. Nada. E agora melhorou a beça. Vou ficar meia hora falando disso aqui. Não, estou brincando, é rápido. Mas obrigado, hein? Eu aprendi mais um recurso aqui, que eu não estava atento ao recurso disponível. Nada. Obrigado. Aqui, plano anual de resultado. Então, aqui é 2020, tá? 2020. Tem as operações permanentes da empresa. Que operações permanentes são essas? São as operações de manutenção da empresa. A empresa ela tem sempre que fazer manutenção. Então, essas operações permanentes, elas existem desde que a empresa foi criada. E ela vai até o final, até o último dia da empresa. Então, manutenção é um exemplo clássico de operação permanente. O projeto A é um projeto criado por um setor, aprovado pela alta administração e conduzido pela empresa. Nesse caso aqui, o projeto A ele está em andamento. Tá? Aqui está em andamento. O projeto A ele se iniciou antes de 2017. Isso aqui é 2020, aqui é 2019, 18, 17. Ele se iniciou lá atrás e vem ao longo do tempo avançando na vida da empresa. Quando ele vai terminar, deixa eu ver se está aqui, está lá na frente, ele vai terminar lá na frente. O projeto B, ele começou em 2020, 18, em 18. Ele começou aqui em 18 e está em execução também aqui no ano de 2020. O projeto C, ele se iniciou em 2019, ano passado, e está avançando com término em 2024, não é isso? Mais 4 anos, em 2024. O projeto dele se iniciou lá no meio de 2017 e está previsto para acabar esse ano, em 2020. Todo mundo está entendendo a proposta aqui dessas barrinhas, né, e dos projetos? O projeto E começou agora em 2020 e ele deve terminar lá em 2026, em P+6. O projeto F sequer começou. Ele está em preparação, mas eu já tenho que começar a pensar nele. Um prazo previsto para iniciar em 2022, para terminar lá adiante. O G está em preparação e o H também. O que eu estou apresentando, eu achei importante apresentar
essa forma de ver projetos na empresa, ou nas empresas. Vamos para o caso, para o evento que está ocorrendo hoje nas nossas vidas, né? Digamos que eu seja dono dessa empresa e eu tenha poucos recursos, porque agora está faltando dinheiro no mercado, as empresas estão com pouquíssimo caixa, o governo está tendo que bancar muitas empresas, folha de pagamento, porque ninguém está comprando. Acho que tudo isso vocês estão acompanhando pelas notícias, né? Pelos noticiários aí que estão investindo muito nisso. Então, imagine o seguinte, eu tenho pouco dinheiro. De uma hora para outra, eu estou sem dinheiro. E é o que está acontecendo no país. Eu iniciei um projeto lá em 2017 e ele está previsto para acabar lá no final de 2020. Eu tenho pouco dinheiro. E tem um projeto para começar exatamente em março de 2020. Qual é o projeto que eu vou investir, ou seja, manter vivo? É o projeto que já está em curso ou é o projeto que ainda vou iniciar? Na prática, na verdade, os dois são importantes. Mas eu vou terminar o projeto D, que já vem desde lá de 2017, em 2020, porque meus recursos são escassos. E o projeto E, que eu planejei começar em março ou abril de 2020, eu vou postergar esse projeto um pouco mais para frente. Entenderam? O projeto A, B e C, eles me pegam aqui no meio do caminho. Eu posso suspender parte do projeto A, posso suspender parte do projeto B e jogar ele um pouquinho mais adiante, na linha do tempo. Mas o projeto D, eu já estou terminando em 2020. Então, com pouco recurso, é aquela escolha de Sofia, né, que está todo mundo comentando muito hoje em dia, eu escolho o projeto D em detrimento do início do projeto E. Entenderam? É importante esse quadro por conta disso. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Vou seguir adiante, então. Bom, vamos lá. Tudo bem, André? Ótimo. Então, vamos conversar sobre a nossa vida daqui para frente. Eu recebi uma comunicação da direção da fundação e vamos ter que fazer a GQ1. Como é que vai ser a GQ1? Como é que ela vai ser composta? Ela vai ser composta pelas nossas atividades, pelas participações nas aulas remotas, em cerca de 30%. Cerca não, será 30%. Então, todo esse material que eu tenho encaminhado para vocês, esse material tem que ser retornado para mim, para que a gente consiga avaliar até 30% da nota do GQ1. Então, ele vale 3, até 3, né? Talvez eu tenha alunos que não vão me entregar todas as atividades. Eu tenho que, infelizmente, contar com isso. Mas os alunos deverão entregar todas as atividades que eu tenho passado para vocês, de maneira que eu receba todos eles até o dia, anotem aí, até o dia 15 de abril. 15 de abril, eu tenho que receber todas as atividades que eu passei para vocês, de maneira que eu os tenha em mãos, já para atribuir até 3 pontos para cada aluno. Professor, e os 7 pontos? E os demais? E 70% de GQ1? Será o quê? Bom, 70% de GQ1 será um trabalho acadêmico. Professor, o que é um trabalho acadêmico?
Trabalho acadêmico, gente, é um resultado de um estudo a partir de uma disciplina, a partir de um assunto que o professor vai escolher. Mas como é que se faz um trabalho acadêmico? O trabalho acadêmico ele é composto por 3 grandes grupos. São elementos pré-textuais, e eu vou explicar o que é isso. São elementos textuais e são elementos pós-textuais. O que são elementos pré-textuais? São vários, mas assim, o mais importante, e assim, vocês vão ter condições de fazer. Os pré-textuais, capa, com o título do trabalho, o nome da disciplina e o nome de vocês. E um sumário. O que é o sumário? É o índice do trabalho que vocês vão apresentar. Então, pré-textuais, capa e sumário. O que são os itens textuais? É uma introdução sobre o assunto, é o desenvolvimento do assunto, seguido de uma conclusão. Então, os elementos textuais, eles são divididos em 3 blocos. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A dica que eu dou para vocês é deixar a conclusão por último. Vocês primeiro vão fazer o desenvolvimento e concluir. Depois disso feito, é que vocês fazem a introdução. A introdução sempre é a última coisa a ser feita. Você vai introduzir o assunto só depois que você desenvolveu e concluiu. E tem os elementos pós-textuais. Os pós-textuais também são outros, são vários, mas eu só vou pedir para vocês as referências bibliográficas. Então, de onde vocês se basearam para fazer o trabalho de vocês. E eu vou já pedir para que vocês se baseiem nas referências bibliográficas da nossa disciplina Orçamento Empresarial. As referências eu posso repassar para vocês, também coloco no Google Drive, ou até boto no Google Drive e mando para o WhatsApp. De maneira que vocês tenham as referências em mãos. Ah, professor, eu tenho que fazer em cima dessas referências? Não. Vocês podem buscar outras referências, mas esse é o ponto de partida. Professor, vai ser um assunto comum para todos os alunos? Resposta, sim. Eu vou dar um tema para toda a turma. E aí a turma vai desenvolver. A turma não, cada aluno vai desenvolver. Eu vou ter que publicar isso para vocês, e vai ter que ser via Escola 1, a partir do dia 17 de abril. Então, 17 de abril, eu vou começar a postar para vocês o tema, e para que vocês comecem a desenvolver esse trabalho acadêmico. Quando é que eu tenho que entregar esse trabalho acadêmico? Vocês vão ter que entregar esse trabalho acadêmico até 30 de abril, que é o prazo final do GQ1 no calendário acadêmico. Então, inicia 17 e termina dia 30 de abril. Professor, eu não tenho computador em casa. Alguém pode estar pensando em fazer essa pergunta para mim. Professor, eu não tenho computador em casa. Como é que eu resolvo essa situação? Então, nesses casos, eu vou aceitar o trabalho manuscrito, tá? Com uma letra boa, inteligível. Vou aceitar, sem problema nenhum, porque eu vou entender que a gente está num... Professor, eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer, Elisa. A ligação, tá tão baixo o som aqui, mas eu ia falar o seguinte, esse tema não pode enviar antes do dia 17, por quê? São várias matérias e a gente tem muitos trabalhos para desenvolver, e se eu puder pegar antes, eu vou pegar, entendeu? Não sei se só pode enviar esse tema depois do dia 17, mas se pudesse enviar antes, para mim seria bem melhor. Eu fiz essa pergunta também,
mas a coordenação acadêmica, a coordenação do curso entende que tem que ser a partir do dia 17 de abril, como se fosse uma prova. Então, eu estou cumprindo os prazos dados pela direção de ensino presencial. Está aqui bem, assim, várias orientações, e a orientação está bem clara. É a partir do dia 17 de abril. Tudo bem, eu não sei se foi colocado isso, por exemplo, eu tenho 7 matérias. Já pensou se todos os professores, a partir do dia 17, peça para desenvolver esse mesmo trabalho? São 7 trabalhos, na verdade, num prazo de 15 dias. Fica difícil. Eu não sei, porque tem professores pedindo já.